Dentro do tribunal ele olha para a câmera e não consegue parar de sorrir, claramente debochando das autoridades e se sentindo intocável. Mas ao ouvir sua sentença, o que antes era sorriso se transformou em desespero. Essa é a história de Daionte Reziles e o crime que ele cometeu foi tão cruel quanto chocante. Mas para entender esse caso, é preciso voltar um pouco no tempo. Na manhã de 8 de setembro de 2014, nada indicava que aquela seria a última vez que Gil Haliburton pisaria em seu próprio banheiro. O sol da Flórida iluminava o condomínio fechado em Davie, um bairro tranquilo, arborizado, onde crimes violentos pareciam algo distante, quase impossível. Gil tinha 59 anos. Era mãe, esposa, voluntária dedicada e herdeira de um sobrenome historicamente poderoso. Poucos sabiam, mas ela era parente do fundador do Império Petrolífero Haliburton. Ainda assim, não vivia como alguém cercado por luxo extravagante. Sua riqueza era silenciosa, quase invisível. Preferia investir seu tempo ajudando outras pessoas, especialmente como leitora voluntária para deficientes visuais, acumulando mais de 1000 horas de serviço ao longo dos anos. Casada com Nanial Su, um acadêmico respeitado e cientista reconhecido internacionalmente por suas pesquisas no controle de cupins, Gil construiu uma vida aparentemente equilibrada. 2 filhos, uma casa confortável e uma rotina previsível. Naquela manhã de segunda-feira, o filho mais novo, Justin, havia saído cedo para a faculdade. O marido foi trabalhar pouco depois. Gil ficou sozinha em casa. Sozinha. Ou assim parecia. Pouco tempo após chegar ao trabalho, Nanial fez algo que vinha se tornando um hábito recente. Abriu o aplicativo do novo sistema de segurança da casa. O casal havia instalado câmeras poucos dias antes, ainda em período de teste gratuito. Na tela do celular, algo estava errado. Um homem desconhecido caminhava pela casa. Não era alguém da família. Não era um funcionário. Não era um vizinho. Era um estranho. Um intruso. Dentro da casa. Em tempo real. Por alguns segundos, Nanial tentou racionalizar. Talvez fosse Justin, pregando uma peça. O filho já havia desligado câmeras antes para receber amigos. Mas algo não encaixava. O corpo, os movimentos, a sensação. O pânico começou a crescer. Ele ligou imediatamente para o filho. Justin, confuso, voltou correndo para casa. Quando chegou, pouco depois do meio-dia, o cenário já não era o mesmo que havia deixado horas antes. Gavetas abertas. Objetos fora do lugar. Instintivamente, caminhou até o quarto dos pais. Depois, ao banheiro. E ali, dentro da banheira, estava sua mãe. Gil Haliburton estava caída de bruços, amarrada, ensanguentada. Não respondia. O choque foi imediato. Justin puxou o corpo da mãe para fora da banheira e tentou reanimá-la. Em pânico, ligou para o 911. As palavras saíam atropeladas, confusas. Ele dizia que ela havia se mate. Nada daquilo fazia sentido. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Gil havia sido esfaqueada cerca de 26 vezes. Um número que não sugere impulso, mas fúria. A cena do crime era, ao mesmo tempo, reveladora e contraditória. Havia sinais claros de invasão. Uma porta de vidro quebrada próxima ao quarto do casal, joias aparentemente reviradas, gavetas abertas. 2 facas encontradas, uma dentro da banheira, outra do lado de fora da casa. Um cinto verde jogado no chão, fios elétricos usados para amarrar a vítima. Manchas de sangue espalhadas pelo banheiro e pelo quarto. Mas o restante da casa estava praticamente intacto. Nada parecia ter sido roubado. Nenhum eletrônico. Nenhum objeto de valor. Então o que aquilo era? Um roubo que terminou em assassinato? Um assassinato disfarçado de roubo? Ou algo ainda mais perturbador? À medida que investigadores analisavam a cena, uma pergunta começava a se formar silenciosamente nos corredores da polícia. Quem tinha acesso à casa? As câmeras haviam sido desligadas. Alguém sabia exatamente onde elas estavam. Alguém familiarizado com a rotina da família, com os horários. E, inevitavelmente, todas as atenções começaram a se voltar para dentro da própria casa. O luto mau havia começado quando Justin se tornou, silenciosamente, o centro da investigação. Em casos de homicídio dentro de casa, a estatística costuma ser cruel. Quando não há sinais claros de um inimigo externo, a polícia olha primeiro para quem estava mais perto da vítima. E ninguém estava mais perto de Gil Haliburton do que o próprio filho. Justin tinha 20 anos. Era jovem, imaturo,
ainda tentando encontrar seu lugar no mundo. Havia passado os últimos 2 anos fora de casa, estudando em uma universidade no centro da Flórida, mas retornará após enfrentar dificuldades acadêmicas. Estava agora matriculado em uma faculdade comunitária local, uma mudança que havia tensionado a relação com os pais. Nada fora do comum para uma família lidando com expectativas, frustrações e cobranças. Mas, naquele dia, cada detalhe da vida de Justin passou a ser reinterpretado sob a lente da suspeita. Quando a polícia chegou à casa, algo chamou a atenção imediatamente. Justin estava limpo da cintura para baixo. Nenhuma mancha de sangue. Nenhum sinal de luta. Para investigadores experientes, isso levantava uma hipótese incômoda. Ele poderia ter trocado de roupa antes da chegada dos socorristas. Havia também a ligação para o 911. Justin disse à atendente que a mãe havia cometido suicídio, que tinha se esfaqueado e caído na banheira. Era uma explicação que não resistia a segundos de análise lógica. 26 facadas. Amarras. Cena de luta. Nada ali se parecia com um ato auto-infligido. A confusão emocional poderia explicar o erro, ou aquele foi um deslize verbal de alguém tentando controlar a narrativa. Os investigadores não tinham certeza, mas não estavam dispostos a descartar nenhuma possibilidade. My mom was murdered! For God's sakes! I found her dead! And you guys are thinking I did it? Yes. Durante o interrogatório, inconsistências começaram a surgir. Justin inicialmente afirmou que estava em aula naquela manhã. Mais tarde, admitiu que havia dormido dentro do carro, no estacionamento da faculdade. Disse que, ao chegar em casa após a ligação do pai, foi primeiro ao quarto para deixar chaves e carteira, e só então percebeu que a gaveta onde guardava suas facas estava aberta. Esse detalhe foi um ponto de virada. Por que ir ao quarto primeiro? Por que não procurar imediatamente pela mãe? Para os investigadores, aquilo soava como comportamento calculado. Para Justin, era apenas rotina automática em meio ao choque. Ele foi interrogado por cerca de 13 horas naquele mesmo dia. As primeiras 6 horas foram relativamente calmas. Os detetives adotaram um tom compreensivo, quase paternal. Justin havia acabado de encontrar a mãe morta de forma brutal. Chorava, tremia, parecia desorientado. Mas, após esse período, o clima mudou. As perguntas tornaram-se acusações. As acusações tornaram-se confrontos diretos. Os investigadores passaram a afirmar, repetidamente, que ele havia matado a própria mãe e encenado um assalto para despistar a polícia. Supposedly, by what you're saying, they went into your room, specifically got your knives, and I guess possibly used that to kill your mom, right? That's what you said? A voz de Justin ficava rouca de tanto gritar que era inocente. Ele implorava para ser ouvido. Dizia que amava a mãe, que ela era o pilar da família, que não fazia sentido algum ele destruí-la. Mas havia um problema central na teoria da polícia. Não existia um motivo claro. Justin não ganharia absolutamente nada com a morte da mãe. Mesmo assim, por horas, os investigadores insistiram, até que a ciência entrou na sala. As facas encontradas na cena do crime e o cinto verde deixado no chão foram enviados para análise de DNA. Quando os resultados chegaram, tudo mudou. O DNA não era de Justin, nem de seu pai, nem de Jill. Pertencia a outro homem. Um homem que não tinha qualquer ligação com a família Su. O pedido de desculpas veio cerca de 1,5 depois. Justin foi oficialmente descartado como suspeito, mas o dano emocional já estava feito. Enquanto isso, a investigação seguia uma nova direção. O nome que surgia agora era Deonte Resiles, um jovem de 20 anos, morador de Fort Lauderdale, com um histórico extenso de furtos em bairros ricos. Um ladrão conhecido por agir sozinho, usar disfarces e entrar em casas de alto padrão durante o dia. Um nome que, até então, jamais havia cruzado o caminho da família Su. O DNA de Deonte estava em pontos cruciais da cena do crime, na faca encontrada do lado de fora da casa e no cinto usado para amarrar Jill. Para os investigadores, a narrativa parecia se encaixar. Deonte teria invadido a casa com a intenção de roubar. Jill o surpreendeu. Houve luta. O pânico virou violência. E o crime saiu completamente do controle. Mas nem tudo fazia sentido. Se o plano era roubo, por que não levar nada? Por que desligar câmeras com precisão cirúrgica? Por que tamanha brutalidade? As dúvidas não desapareceram. Apenas mudaram de endereço. Antes de se tornar o rosto de uma das fugas mais constrangedoras da história judicial da Flórida,
Deonte Resiles era conhecido por outro nome em seu bairro, Moshi. Um apelido quase infantil, herdado da infância, quando era visto como um garoto inteligente, carismático e generoso. Professores o descreviam como brilhante. Vizinhos o viam como alguém educado, prestativo, diferente dos outros. Esse contraste seria usado à exaustão por sua defesa. Deonte cresceu em Fort Lauderdale. Desde cedo demonstrava facilidade para aprender, mas, à medida que avançava na adolescência, começou a se entediar com a escola. A rotina o sufocava. Ele buscava estímulos fora da sala de aula, e acabou encontrando-os no crime. Aos 18 anos, já acumulava várias passagens pela polícia, quase todas por invasão de domicílio. Seu padrão era claro: bairros de alto padrão, durante o dia, quando os moradores estavam fora. Usava disfarces, coletes fluorescentes, bonés, carros alugados caros, para se misturar ao ambiente e não levantar suspeitas. Entrava, revirava rapidamente, saía. Nunca havia sido violento. Esse detalhe passou a ser o principal argumento daqueles que acreditavam que ele não poderia ter cometido o assassinato de Jill Halliburton Su. Mas o DNA não mentia. Segundo os peritos, o material genético encontrado na faca descartada do lado de fora da casa e no cinto usado para amarrar Jill era 3,79 octilhões de vezes mais provável de pertencer a Deonte do que a qualquer outra pessoa no planeta. Uma estatística quase incompreensível, mas devastadora. Ainda assim, o caso estava longe de ser simples. A faca encontrada dentro da banheira, identificada como a arma do crime, não continha DNA de Deonte. Apenas de Jill e de Justin. Para a defesa, isso era um ponto crucial. Como o assassino poderia não deixar vestígios na arma principal? Somavam-se a isso falhas conhecidas do laboratório criminal do condado. Anos depois, viria à tona que a instituição havia utilizado métodos questionáveis em centenas de análises de DNA. Embora nenhuma irregularidade concreta fosse comprovada no caso específico de Deonte, a dúvida pairava como uma sombra persistente. Enquanto essas questões técnicas se acumulavam, Deonte aguardava julgamento preso, sem direito à fiança, enfrentando a possibilidade real de pena de morte. Em 15 de julho de 2016, durante uma audiência preliminar no tribunal de Broward County, Deonte entrou na sala algemado. Sentou-se, observou, esperou. Em um movimento que parecia retirado de um roteiro de cinema, ele conseguiu soltar as algemas dos pés e das mãos. Retirou o macacão laranja da prisão, revelando roupas comuns por baixo. Caminhou calmamente em direção a uma saída lateral. Ninguém percebeu. Quando os agentes finalmente reagiram, ele já estava correndo escada abaixo. Do lado de fora, um carro o aguardava. Em segundos, Deonte desapareceu. A notícia explodiu. Um acusado de homicídio em primeiro grau havia escapado do próprio tribunal. As falhas de segurança eram gritantes. Câmeras não foram acionadas. Alarmes não dispararam. A humilhação pública foi imediata. A investigação revelou rapidamente que a fuga não foi improvisada. Deonte havia coordenado tudo de dentro da cadeia. Usando chamadas telefônicas trianguladas, conseguiu driblar o monitoramento do presídio. Mantinha relacionamento simultâneo com várias mulheres, cada uma acreditando ser a única. 2 delas ajudaram diretamente no plano. Um amigo ficou responsável pelo carro. 2 primos atuaram como olheiros dentro da sala de audiência. Mais chocante ainda, um agente penitenciário teria fornecido a chave usada para afrouxar as algemas. A caçada durou dias. O valor da recompensa subiu para $50 mil. Havia boatos de que ele havia fugido do país. Dizia-se que estava no Haiti. Voos foram monitorados. Dicas falsas inundaram a polícia. Até que uma denúncia verdadeira chegou. Deonte foi localizado em um motel simples, em West Palm Beach. Estava comendo pizza quando a SWAT cercou o local. Ele se entregou sem resistência. Quando retornou ao tribunal, agora acorrentado da cabeça aos pés, sorria. Chegou a fazer gestos para a família. Chegou a dizer que não era mentalmente perturbado. Sua família defendia publicamente a fuga, alegando que ele havia sido injustamente acusado. Mas a situação só pioraria. Após a recaptura, novas acusações foram adicionadas: fuga, conspiração, suborno, obstrução da justiça. Em 2017, uma operação do FBI revelou que Deonte havia tentado fabricar provas falsas para seu julgamento, incluindo um álibi inexistente. Mais de 1.200 ligações e mensagens foram monitoradas. Tudo isso seria apresentado ao júri como prova de consciência de culpa. Ainda assim,
Quando o julgamento finalmente começou, anos depois, a história estava longe de terminar. 7 anos. Esse foi o tempo que separou o assassinato brutal de Jill Halliburton do momento em que seu nome finalmente foi pronunciado em uma sentença definitiva. Quando o julgamento de Deontay Resiles finalmente começou, em 2021, não era apenas um réu que estava no banco dos acusados, era todo um sistema sendo colocado à prova. A acusação apresentou uma narrativa firme. Para o Ministério Público, Deontay era um criminoso experiente, habituado a invadir casas de alto padrão, que naquela manhã encontrou algo inesperado. Jill estava em casa. O confronto teria sido rápido, caótico e violento. As marcas de defesa nos braços da vítima, as amarras improvisadas, o número excessivo de facadas, tudo apontava para um ataque desesperado, impulsionado pelo medo de ser identificado. O DNA era o pilar central da acusação. Segundo especialistas, o material genético encontrado no cinto e na faca descartada na entrada da casa praticamente excluía qualquer outra pessoa no mundo. Além disso, os registros do celular de Deontay mostravam um silêncio incomum exatamente no intervalo de tempo em que o crime ocorreu, um detalhe que, isoladamente, poderia ser irrelevante, mas que, somado ao restante, se tornava perturbador. A defesa, por sua vez, construiu sua estratégia em cima das lacunas. Porque a arma do crime, a faca encontrada dentro da banheira, não continha o DNA de Deontay. Porque as câmeras de segurança, que poderiam esclarecer tudo, haviam sido apagadas exatamente no dia do crime. Por que ninguém viu Deontay entrar ou sair do condomínio? E, talvez a pergunta mais incômoda de todas, por que um ladrão conhecido por evitar confrontos teria cometido um ataque tão brutal e depois fugido sem levar nada? Os advogados apontaram também para o histórico problemático do laboratório criminal do condado, acusado em outros casos de usar métodos falhos na análise de DNA. Embora nenhuma irregularidade direta tenha sido provada naquele processo, a dúvida era suficiente para plantar a semente do e se. O primeiro júri deliberou por 5 dias. Quando o veredicto foi anunciado, algo raro aconteceu. Deontay foi considerado culpado de homicídio culposo, uma decisão que claramente não satisfazia ninguém. Logo em seguida, durante a checagem individual dos jurados, a presidente do júri rompeu o protocolo e falou. Ela não concordava com o veredicto. Admitiu que aquela decisão havia sido um compromisso forçado. Disse que alguns jurados se sentiram desconfortáveis em enviar um homem negro para a possibilidade de uma sentença de morte. O juiz não teve escolha. O julgamento foi anulado. O caso voltava à estaca zero. Em janeiro de 2022, um novo júri foi selecionado. Desta vez, a promotoria apresentou um elemento adicional devastador: a fuga do tribunal e a conspiração para fabricar provas falsas. Para eles, aquilo não era apenas comportamento imprudente, era consciência de culpa em sua forma mais crua. A defesa insistiu que um homem inocente, desesperado diante de um sistema que não ouvia, poderia sim fugir. Mas o impacto psicológico da fuga era difícil de ignorar. Em março de 2022, o segundo júri chegou a um veredicto unânime: culpado por homicídio em primeiro grau. A família de Jill pediu que a promotoria não buscasse a pena de morte. O pedido foi respeitado. Na audiência de sentença, Deontay tomou a palavra. Olhou para a família da vítima. Olhou para o juiz. E disse, mais uma vez, que era inocente. Que aceitaria um teste de polígrafo a qualquer momento. Que nunca tiraria uma mãe de seus filhos. O viúvo de Jill ouviu em silêncio. Para ele, aquele homem era o único no planeta que sabia quais haviam sido as últimas palavras de sua esposa. Em maio de 2022, Deontay Resiles foi condenado à prisão perpétua. Mesmo sem essa sentença, ele já acumulava décadas adicionais por fugas, conspirações, subornos e tentativas de manipular o sistema judicial. Ele sairia da prisão apenas em um cenário, dentro de um caixão. O caso foi oficialmente encerrado. Mas será que foi realmente concluído? Porque, mesmo após todos os recursos, mesmo com o veredicto final, permanecem perguntas que não desaparecem com o som do martelo do juiz. Perguntas que não encontram resposta nos autos, nem nas estatísticas. O vídeo do intruso nunca foi visto. A arma do crime nunca contou toda a história. E a linha entre certeza científica e dúvida razoável permaneceu tênue até o último momento. Talvez a justiça tenha sido feita. Ou talvez apenas tenha sido decidida. Agora, a pergunta fica para você. Se estivesse no júri, diante dessas evidências, dessas falhas e dessas contradições, qual teria sido seu veredicto?